Você está ferido demais para ouvir Deus? Já se perguntou se o silêncio que sente hoje na sua vida espiritual não é a ausência de Deus, mas o eco de uma dor não resolvida? Quando somos feridos por pessoas, principalmente por pessoas dentro da igreja, algo dentro de nós se fecha, não só para os outros, mas para o próprio Deus. A confiança quebra, a expectativa morre, o coração se protege, e no meio disso, a voz do Espírito Santo vai ficando abafada, não porque ele deixou de falar, mas porque a ferida ainda está sangrando alto demais. Esse vídeo é para você que já foi machucado por líderes, decepcionado com pastores, traído por irmãos na fé, ou até mesmo abusado espiritualmente por quem usou o nome de Deus como capa para ferir. Hoje, o Espírito Santo quer tocar exatamente onde você mais tem evitado ser tocado. Ele quer curar a parte do seu coração que já não confia mais, nem em pessoas, nem em promessas, nem em direção espiritual. E essa cura começa agora. Talvez sua dor tenha começado com uma palavra maldita dita em nome de uma profecia, ou com um julgamento disfarçado de cuidado espiritual, ou quem sabe com a frieza de um ambiente onde você esperava acolhimento, mas encontrou comparação, rejeição, manipulação. Eu quero te dizer algo com todo temor. Deus viu, Deus estava lá, e mesmo que você ache que ele se calou, foi ele quem impediu que a sua alma morresse naquele dia. A sua fé pode ter encolhido, mas não morreu. Porque se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque o Espírito Santo ainda está te chamando, e ele te ama mais do que qualquer instituição. Se isso está falando com você, comenta aqui. Fala comigo, Espírito Santo. Seu comentário pode ser o começo da sua restauração. A dor espiritual é uma das piores dores que existem, porque ela fere algo que não aparece nos exames, mas que carrega o peso de tudo que somos, a nossa fé. Quando a dor vem da onde deveríamos nos sentir seguros, da igreja, da liderança, da comunhão, o impacto não é só emocional, ele é espiritual. Você começa a confundir a voz de Deus com a voz dos seus traumas. Você fecha os ouvidos espirituais por medo de ouvir mais uma mentira disfarçada de verdade. Fecha o coração para não correr o risco de ser manipulado de novo. E aí, entra num estado onde tudo parece confuso. Os cultos perdem o sentido, a oração vira repetição, a palavra já não toca mais. E é aí que entra o Espírito Santo. Porque ele é o único capaz de separar o que foi religiosidade tóxica da verdadeira presença de Deus. Ele limpa, ele restaura, ele reconstrói a sua sensibilidade espiritual. Já sentiu isso antes? Compartilha nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Esse canal é um lugar seguro para quem foi ferido e ainda quer ouvir Deus. Talvez você já tentou se reerguer, voltou para a igreja, tentou confiar de novo. Mas bastou um olhar, uma atitude, uma palavra, e tudo voltou. As lembranças, o medo, a desconfiança. Porque feridas espirituais não cicatrizam com tempo. Elas cicatrizam com revelação. E essa revelação é o que o Espírito Santo quer te dar hoje. Ele quer te mostrar que a voz de Deus não se parece com a voz do abuso, não se parece com a frieza do sistema. Não se parece com o controle de líderes inseguros. A voz do Espírito é como a de Jesus com a mulher samaritana, pessoal, direta, mas cheia de graça. É como com Pedro, após negar, não houve grito, nem bronca. Houve pão, fogo, peixe na brasa e uma pergunta: você me ama? Esse é o Espírito que está aqui agora. E se ainda restar dúvida de que Deus pode restaurar alguém ferido por dentro, basta olhar para a história de Paulo. Sim, o apóstolo Paulo, aquele que escreveu boa parte do Novo Testamento, que plantou igrejas, que enfrentou perseguições, ele também foi um homem profundamente marcado pela dor, pela culpa e pelo conflito com o passado espiritual. Antes de ser Paulo, ele era Saulo.
um homem religioso, zeloso, respeitado pelos líderes. Mas também era alguém que perseguia os cristãos, que os arrastava para fora das casas, que aprovou a morte de Estevão. Ele não era apenas ferido, ele era o instrumento da ferida de outros, até que no caminho de Damasco o Espírito Santo o interrompeu. O encontro foi tão forte, tão radical, tão definitivo, que Paulo ficou cego. Mas não era apenas a cegueira física, era a cegueira espiritual sendo exposta. Deus estava dizendo: você está cego e nem sabe. Você conhece a religião, mas não me conhece de verdade. E ali, no escuro, no chão, sozinho, quebrado, Paulo ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Note, Jesus não disse: por que você persegue a igreja? Ele disse: a mim. Porque quando alguém fere um irmão na fé, toca no corpo de Cristo. E Cristo sente. Mas aqui está a parte mais linda. Jesus não condena Paulo, ele não cancela o seu passado, ele transforma, ele redireciona, ele chama, ele cura. E Paulo se torna o maior exemplo de alguém que foi restaurado e, mesmo com as marcas do passado, se tornou instrumento de cura para outros. Isso prova que nem o seu passado, nem a sua dor, nem o que fizeram com você impedem Deus de te usar. Ao contrário, é através das suas cicatrizes que a glória de Deus vai brilhar. Pausa esse momento, fecha os olhos e repete essa oração comigo. Espírito Santo, eu entrego diante de ti tudo aquilo que me feriu. As palavras que me cortaram, os olhares que me julgaram, os gestos que me afastaram. Entrego também os silêncios, os abandonos, as manipulações que vivi em nome da fé. Eu reconheço que estou machucado, mas também reconheço que o Senhor é o único que pode curar por completo. Cura o meu coração, restaura minha sensibilidade espiritual, me ensina a confiar de novo, me ajuda a distinguir a tua voz da voz dos meus traumas. Eu quero ouvir o Senhor de novo. Quero voltar a sentir tua presença sem medo, sem reservas, sem barreiras. Toma o controle do meu coração e transforma essa dor em testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração foi sua, você deu o primeiro passo para viver a restauração que o Espírito Santo tem para você. Não deixe isso aqui passar como mais um vídeo. Volte, assista de novo se precisar. Anote o que Deus falou com você. Comenta aqui. Fala comigo, Espírito Santo. Seu comentário pode tocar outras vidas também. Já sentiu essa dor antes? Compartilha nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Se inscreve no canal para não perder as próximas mensagens. Deus ainda vai falar muito com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que está espiritualmente ferido. Pode ser hoje o dia da virada dessa pessoa. Clica no botão de curtir se o Espírito Santo falou com você nesse vídeo. É simples, mas ajuda essa palavra a alcançar outras vidas. Que Deus te abençoe. E que a voz dele volte a ser a mais clara e amorosa que você ouve todos os dias. Até o próximo vídeo.